Professor Felipe aqui em mais um vídeo de sacada. No vídeo de hoje eu vou te falar os 7 erros que as pessoas que têm ou condromalácia ou condropatia, qualquer que seja o desgaste na articulação do joelho, os 7 erros que essas pessoas cometem que impedem de ter uma vida mais livre, funcionalmente falando, por conta da articulação, com liberdade de fazer o que quiser, correr, praticar esportes. O que impedem ela, esses 7 erros, eu vou te falar agora. Vamos lá. Vamos lá, direto ao ponto. O primeiro erro, sem sombra de dúvidas, é a falta da musculação. Musculação, preste atenção que musculação não estou propriamente dizendo academia, eu estou falando músculo em ação. Pode ser livre, pode ser com o peso do corpo, pode ser na academia. O importante é o músculo em ação, propriamente dito, com a finalidade da palavra é essa, musculação, músculo em ação. Então a maioria das pessoas tende a achar que depois que você tem uma patologia instalada no joelho, eu não posso mais fazer exercício. Ou seja, por uma experiência negativa, né? Você foi para academia e não deu certo, sim, as dores pioraram, você não conseguiu ter evolução, e aí você criou uma crença de que exercício não pode fazer. Aí toda vez que alguém te pergunta, por que você não faz exercício? Eu mesmo pergunto para várias pessoas que se queixam, eu tô com problema no joelho e tal. Mas por que você não faz academia? Não, porque eu com problema no joelho eu não posso fazer. Esse é o principal erro. Não só pode, como deve. Todas as adaptações, todas as intervenções para resolver a questão do joelho são paliativas, são remediativas. Isso vai resolver um remédio que você toma, colágeno, tudo que são indicados. O que vai agir na causa é o exercício, é o músculo em ação. Só que ele precisa ser feito de uma maneira correta, porque uma vez que você tem a patologia instalada, você não pode fazer qualquer tipo de exercício, de qualquer forma, pegar muita carga, sem passar por um processo de periodização, onde você vai colocar o exercício certo no momento certo. A maioria peca na fase inicial, que deveria ser o ganho de estabilidade primeiro, para depois evoluir para um trabalho de carga, e isso não acontece. A principal falha é isso. Então, o primeiro erro, a falta da musculação, músculo em ação, fortalecimento muscular. Deixa eu pegar minha colinha. O segundo erro, sem sombra de dúvida, que é o que piora, tem uma luz aqui atrás, não liga não, vou tentar tampar ela aqui, vamos lá. O segundo erro, sem sombra de dúvida, é achar que caminhadas e corridas vão ajudar, quando na verdade vão piorar, desde que não tenha um acompanhamento em paralelo de uma musculação, de um fortalecimento muscular. Porque se você tem um fortalecimento muscular adequado, a caminhada e a corrida não vai te prejudicar. Agora, você pensar que não pode fazer musculação e que a caminhada ou a corrida vai te ajudar, não vai, pelo contrário, vai elevar ainda mais o desgaste dessa articulação. Por que vai elevar ainda mais? Porque o grande problema da articulação são os impactos. Toda vez a articulação sem a musculação, sem o fortalecimento, ela já está sobrecarregada. O desgaste é por conta de sobrecarga. Então, se eu tenho o joelho sobrecarregado, qualquer caminhada que eu faça, a carga do corpo está sobre a articulação e não sobre a musculatura, o que deveria acontecer se a musculatura estivesse fortalecida, se os músculos estivessem ativos. Como os músculos não estão ativos, a carga é sobre a articulação e essa articulação já está sobrecarregada. Quando eu caminho, essa carga é 2, 3 vezes maior o peso do meu corpo. Quando eu corro, pula para 5, 6 vezes a mais o peso do meu corpo. Então imagine eu tenho um desgaste na cartilagem, condropatia, que foi gerada devido a lesões, futebol, várias outras coisas que tem em outros vídeos, mas o meu peso, 70 quilos, se eu vou fazer uma corrida e minha musculatura não está ativa, eu multiplico esse peso por 70, então por 5. Então são 70 vezes 5
sobre a articulação do joelho, o que acelera ainda mais o desgaste. Então, caminhada, corrida, sem a musculação, sem o fortalecimento, só vai piorar a situação. Ah, mas eu preciso caminhar. Evite caminhar. Na verdade, não evite caminhar. Dê um jeito de iniciar o mais rápido possível a fazer um treinamento de musculação para fortalecer e você poder ter uma vida normal. Essa é a questão. Então, caminhada e corrida sem um acompanhamento, sem um trabalho de fortalecimento, vai prejudicar ainda mais a articulação. Terceira, sem sombra de dúvida, é procurar academia sem orientação. A maioria dos profissionais que estão na academia, eles não têm nem ideia de como que funciona essa patologia. Não passa nem pela cabeça o por onde começar, como fazer, o que precisa. A maioria das pessoas vai para a academia porque o médico orientou, você precisa fortalecer, precisa aumentar a tua massa muscular, então você precisa ir para a academia. Aí quando eu chego na academia falando, professor, eu preciso aumentar a massa muscular, o professor da academia vai te soltar carga, não, então senta aqui, vamos botar carga. Aí você bota carga nos aparelhos, quem vai falhar primeiro? A tua articulação e não a tua musculatura. Por quê? Porque a tua articulação não está preparada para fazer um treino de hipertrofia, um treino que vai aumentar a tua massa muscular. Primeiro você precisa estabilizar o joelho, fazer exercícios que vão proporcionar, vão trabalhar os músculos estabilizadores, porque aí teu joelho, na maioria das vezes, dos casos, o joelho é valgo, ele volta para a posição normal, o joelho ele só pode flexionar e estender, ele não pode abduzir nem adução, ele só pode flexionar e estender. Na maioria dos casos o joelho está em adução, e aí quando eu vou fazer o exercício, ele, em vez de melhorar, ele está piorando, porque ele está trabalhando uma angulação que ele não pode trabalhar, aduzir. Então eu preciso provocar uma abdução, estabilizar os músculos. O músculo que estabiliza o joelho é o glúteo. Então primeiro eu estabilizo o joelho. A partir do momento que eu estabilizei o joelho, eu vou conseguir ter um trabalho melhor com carga. Mas isso é um processo, uma periodização, que é justamente o que falta. Então quando você chega na academia, isso acontece com todo mundo. A maioria dos meus alunos de personal, essa é a principal queixa. Eu tenho que primeiro fazer uma lavagem cerebral para poder tirar as crenças de que a academia não funciona, de que o aparelho de cadeira extensora eu não posso, leg eu não posso. Você pode tudo, mas desde que tenha uma orientação, uma periodização, colocar o exercício no momento certo, entendeu? Então a grande questão é essa: todo mundo que chega na academia quer aumentar a massa muscular e tem já a patologia, o treinamento ele tem que ser totalmente diferente. Ele não pode ser aquele treinamento convencional de academia. Ele precisa primeiro estabilizar, ganhar resistência, ganhar força. Aí sim eu vou chegar nos treinos de hipertrofia com altas cargas para sentir a musculatura falhando e não a articulação. Então você precisa de academia, mas você não pode fazer academia sem um profissional, sem orientação de um profissional especialista nestas questões. Então esse foi o terceiro erro. Vamos para o quarto erro. O quarto erro é usar aquelas joelheiras, sabe? Proteção que você coloca no joelho. Todo mundo, quando tem algum tipo de problema no joelho, imediatamente já pensa, vou colocar uma joelheira aqui que vai dar uma segurada no joelho. Pelo contrário, isso vai fazer com que o teu corpo, a articulação relaxe ainda mais e perca ainda mais a função de estabilizar o joelho. O joelho já está desgastado, certo? Com o desgaste, existe um trabalho dos músculos, da musculatura, da articulação, para estabilizar e não deixar esse joelho fazer adução e abdução. Quando eu uso joelheira, o meu corpo vai entender que existe algo segurando, então ele vai relaxar. E quanto mais eu uso, mais instável o joelho fica. Então esse é um erro. Eu não tenho que usar a joelheira em momento algum, nem para treinar. O que eu preciso fazer é começar um trabalho de fortalecimento, de estabilização do joelho. É isso que a gente vai agir na causa. E aí esse foi o quarto, vamos para o quinto erro. O quinto erro é o sobrepeso. Eu não falei do impacto? A caminhada gera um impacto, a corrida gera um impacto. Imagine o sobrepeso.
o sobrepeso, quando eu estou acima do peso, quando eu estou com bastante gordura, bastante acima do peso, percentual de gordura alto, o meu peso bem acima do que deveria ser, e isso está gerando uma sobrecarga diariamente no joelho. Então, quanto mais sobrepeso, mais sobrecarga na articulação. E se não tem o exercício, qualquer caminhada que você vá no mercado vai incomodar, vai doer. Porque além de sobrepeso, a articulação não está estabilizada, a articulação está sobrecarregada, está sob tensão, está inflamada. A inflamação, se o teu joelho incha, é por conta disso, que ela está inflamada, ela está sobrecarregada. E você precisa tirar essa sobrecarga. Como é que eu vou tirar essa sobrecarga? Exercício. Eu costumo falar para os meus alunos que ele não se preocupe com o excesso de peso, desde que você inicie na musculação, porque você iniciando na musculação não existe nada tão como é que eu posso dizer, nada tão bom para o emagrecimento do que o trabalho da musculação. Quanto mais eu trabalho meus músculos, mais eu acelero o meu metabolismo, mais eu aumento o meu gasto calórico. Quanto mais músculo, maior o gasto calórico. Tem outros vídeos explicando como é que isso acontece, não é o caso agora. O que você tem que entender é que o quinto erro é o sobrepeso, e para você diminuir esse sobrepeso, mais importante que o exercício, aumentar o gasto calórico que você vai precisar, não só para estabilizar, mas para poder diminuir. Quanto mais você diminui o sobrepeso, mais você diminui a sobrecarga na articulação. Mais importante que isso é a alimentação. Então, para o teu joelho, você precisa ter uma alimentação adequada. Então, eu vou chegar no próximo erro e eu vou falar mais disso. Mas as coisas funcionam de forma sistêmica e são hábitos que vão desencadear vários hábitos. A maioria da questão dos problemas no joelho são por maus hábitos, são por falta de exercício, são por sedentarismo, são por sobrepeso, né? Então, importante. Esse é o quinto erro. O sexto erro, tão importante quanto, é o reclamar e se vitimizar, né? O sexto erro é você não olhar para dentro de si. O que eu quero dizer com isso? Toda vez que eu falo, eu não aguento mais esse joelho, eu não aguento mais esse joelho, a nossa mente ela tem um problema de interpretação do não. Então, quando você está falando, eu não aguento mais, o teu cérebro está entendendo, eu aguento mais, e toda vez que você reclama, você está proclamando duas vezes. Então, se eu estou reclamando da situação do meu joelho, eu estou proclamando duas vezes para que aquilo permaneça como está. Então, se eu reclamo, o meu joelho ele piora. Toda vez que eu reclamo, o meu joelho ele piora. Então, a pergunta que você tem que se fazer é a seguinte: esse é o sexto erro, reclamar. Porque toda vez que eu reclamo, eu estou proclamando duas vezes. Toda vez que eu falo que eu não aguento mais, eu aguento muito mais. E aí isso fica 20, 30, 40, 50 anos com essa parada aí no joelho, com esse sofrimento, porque é um sofrimento, principalmente porque a gente está em cima dele todos os dias. Então, qual que é a pergunta que você tem que se fazer? Você tem que se olhar para dentro. Primeiro, autorresponsabilidade. O que é autorresponsabilidade? Tudo que me acontece é por responsabilidade minha. Tudo que acontece no meu corpo quer me dizer alguma coisa emocionalmente, internamente. Então eu tenho que, na minha conversa interna, eu tenho que me perguntar: o que eu não estou olhando? Fala em oração, né? Deus, me mostra o que eu não estou enxergando para mim estar passando por isso. O que eu não estou vendo? Para que é isso? A gente tem que entender que tudo é bênção. Se tudo é bênção, existe um motivo para você estar passando por isso. E se você está passando por isso há muitos anos, é porque você não olhou para dentro e não descobriu o porquê você está passando por isso. Eu descobri o porquê que eu passei por tudo que eu passei.
Por que eu passei? Eu descobri que se não fosse a lesão do meu joelho, se não fosse toda a situação, eu não teria o propósito que eu tenho hoje. Eu seria o melhor personal trainer, mas eu não estaria fazendo nenhum trabalho hoje digital, alcançando milhares de pessoas. Então tem um motivo. Tudo é bênção. Se algo está acontecendo na tua vida agora, aquilo é para proporcionar por exemplo, eu passei muitos anos sofrendo do joelho. Até hoje ainda eu preciso fazer outra cirurgia, porque a cirurgia que eu fiz, o ligamento cruzado não ficou bem estável. O médico lá, cara, nem é porque eu tinha que passar por isso, então eu tenho autorresponsabilidade, então eu não culpo o médico nem nada. Se não deu certo lá a cirurgia que ele fez comigo, foi porque eu precisava passar por isso, e tá tudo certo. Vou fazer no momento oportuno outra cirurgia para reparar isso e vai dar certo. Não tenho dúvidas disso, mas eu precisava passar por isso, e até hoje eu sofro com isso, mas eu olho para dentro e vejo o porquê, e aí eu consigo entender o que eu preciso fazer, onde foi que eu errei, para onde que eu tenho que olhar. Então, e o que eu quero te falar com isso é que quanto maior for o problema, esse problema para mim é um problema grande, mas eu sei que a solução dele, a recompensa de resolver esse problema é muito maior assim, é equivalente. Então, se eu passei aí 5 anos, se você passou 5 anos sofrendo do joelho, você vai ter 10 anos aí de benefícios da resolução desse problema. Só que para resolver esse problema, é isso que eu estou te passando. Primeira coisa, agir na causa, musculação. Segunda coisa, parar de reclamar. Usa os dentes para fechar a língua, porque aquilo que eu falo tem um poder muito grande sobre minha vida. Então tudo que eu falo acontece. A nossa boca, nós somos profetas, então principalmente na nossa vida. Se eu estou falando que não aguento mais, eu aguento muito mais. É bem melhor eu já desfrutar do problema resolvido. Aí eu poderia falar bem mais aqui, tem outros vídeos onde eu falo disso, mas o que eu quero deixar claro é que você não pode reclamar. Não pode reclamar, mais vale você ter gratidão pelo joelho que você tem, nas condições que você tem. Porque quanto mais gratidão que você tiver, tenta imaginar o desfrute que vai ser quando teu joelho estiver forte, sem dores, você correndo, imagina você jogando, imagina você praticando um esporte, imagina você carregando teus filhos, imagina você fazendo uma corrida, uma maratona sem problema nenhum. Imagine um desfrute, mas não deixe de gerar ação sobre isso, porque muita gente reclama, mas não faz nada para melhorar. Não procura se informar, não procura métodos e treinamento, vai na academia uma vez, não deu certo, já desiste, entendeu? Então eu preciso, o fracasso está na desistência. Se você desistir, aí não tem como, você vai passar a vida inteira sentindo dores até chegar um desgaste ósseo e precisar de uma cirurgia, o negócio fica feio. Então eu preciso ter ação e nunca desistir, sempre estar procurando informação, procurando métodos, procurando de que forma que vai dar certo, e pensamento positivo e parar de reclamar. Esse é o 6º erro. O 7º erro foi um dos erros que eu até cometi lá no início, quando eu lesionei. Lá no início, quando eu lesionei jogando bola, era para me fazer a cirurgia de imediato. Só que como o ligamento cruzado, ele não te pede de ter uma vida normal, e com os meus treinamentos, com os meus métodos, como eu tinha musculatura, ainda tenho forte, eu não tinha problema. Eu conseguia fazer tudo que eu fazia, dar aula principalmente, e não sentia incômodo no joelho. A única coisa que era problema, por exemplo, uma poça d'água, eu escorregava, o joelho ele falseava, ele dava uma saída e voltava. E acabou saindo umas 2 vezes do lugar. Uma vez eu caí de moto, ele saiu, um amigo teve que puxar ele de volta para o lugar. Então esses eram os problemas que eu enfrentava devido a não fazer a cirurgia. Passei 2 anos sem fazer a cirurgia, o que fez com que desenvolvesse a condropatia, o desgaste na articulação. Por quê? Também porque depois desses eventos de ameaçar sair,
eu não fiz o que é o sétimo erro: não procurar um fisioterapeuta para ter um ganho de estabilidade e um fortalecimento bem específico que precisa da fisioterapia. Então essa foi uma questão que eu errei no início, que me fez, que eu fui por conta própria aprendendo. Até esses erros me fizeram ter uma gama de aprendizados que hoje permite que eu faça até o trabalho da físio, que é o trabalho de estabilidade, de ganho dessa força específica, entendeu? Então o sétimo erro é não ter o trabalho de fisioterapia assim que detectada a lesão, assim que diagnosticada pelo médico, através de imagem, condromalácia, condropatia. Então o sétimo erro é não passar por um ganho de estabilidade específico, fortalecimento específico com sessões de fisioterapia. Esses são os 7 erros. O vídeo ficou longo, mas é importante que você preste bem atenção nesses erros, e mais importante do que tudo, que você vá buscar agir, atuar na causa, intervir na causa. E a causa é a falta do fortalecimento, a falta de estabilidade, a falta de resistência, a falta de massa muscular. Beleza? Espero ter ajudado vocês, espero ter dado uma informação de extremo valor, porque isso fez diferença na minha vida, no como eu lido com o meu joelho, e a maioria dos meus alunos, principalmente de consultoria, tem a solução resolvida devido à musculação, o músculo em ação. Ganhar estabilidade, fazer um treinamento bem periodizado, a partir daí é só melhorando a cada dia. Não posso dizer que você vai acabar com as dores, não. Até hoje, quando eu fico 4, 5 dias sem treinar, eu ainda sinto um pouco de dores no joelho. Normal, não tem cura a patologia. Você vai precisar mudar o teu estilo de vida, porque não tem como ter uma liberdade, porque hoje eu corro, hoje eu pratico esporte, hoje eu faço tudo, mas prioridade é a musculação, é o treinamento, é o fortalecimento muscular, porque quando eu tenho o músculo fortalecido, eu não tenho sobrecarga na articulação e meu joelho não incha, meu joelho não reclama, meu joelho não dói. Beleza? Espero ter ajudado, um abraço e até o próximo vídeo.